Fazendeiro milionário encontra sua empregada caída ao lado da casa. Quando ergue a saia, o segredo o deixa irado. Se prepara, meu povo, porque hoje tem romance proibido, mistério, injustiça e reviravolta no meio do mato. O fazendeiro mais rico da região vai encontrar sua empregada caída ao lado da casa grande. E quando ele erguer a saia dela, para estancar um ferimento, vai descobrir um segredo costurado que vai fazer o sangue ferver. E ao longo do vídeo, eu vou conversar com você. Comenta o que faria em cada situação, tá bom? Isso ajuda muito a história a chegar em mais gente. Se essa novela tocar seu coração, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. O sol do sertão já ia se deitar atrás das serras quando a fazenda Jacarandá ficou coberta daquele ouro morno, o tipo de luz que engana o olho e faz parecer que tudo é paz. O vento rodava poeira no terreiro, cheirava a capim cortado e a café novo na cozinha. Na cerca, os pássaros faziam um barulhinho miúdo, como se cochichassem segredos do mato. Mas quem conhece a terra sabe. Calmaria de fim de tarde, às vezes. É só o mundo prendendo o fôlego antes da notícia grande. Antônio Mendes, dono da Jacarandá, vinha pela estradinha de barro dirigindo devagar a caminhonete de cabine simples, janelas abertas, poeira no braço. Era homem de 50 e poucos, ombro largo, barba sempre por fazer, chapéu de feltro que parecia parte do corpo. Dizia-se que ele era o fazendeiro mais rico de 3 municípios: terras, gado, usina de beneficiamento, caminhões, dinheiro, grosso e uma fama. Duro no trato, mas justo no peso. Quem trabalhava certo comia da mesma panela. Quem tentava passar a perna conhecia o tom grave da voz dele, sem grito, que doía mais que grito. Antônio tinha um costume antigo. Antes de entrar na casa grande, deixava a mão correr devagar sobre o corrimão da varanda, madeira antiga, lisa de tanto segredo guardado. A casa, branca de cal e telha antiga, tinha o coração batendo na cozinha. Ada, fogo, panela, reza, e a alma respirando no alpendre. Rede, prosa, cachaça. Dona Tiana, a cozinheira, governava ali como rainha. E naquela quinzena tinha chegado uma menina para o serviço, Maria das Dores, que o povo já chamava de Dora, de tão doce que era o jeito. 22 anos, pouco mais, olhos pretos grandes, daqueles que seguram água por dentro, mão leve, passo leve, fala mansa. Viera de uma vila distante com uma sacola de pano, a roupa do corpo e um silêncio timidamente agradecido. É trabalhadeira, seu Antônio, garantira Tiana. Um dia, antes, e tem respeito ao serviço, vice. É caladinha, mas tem cabeça boa. Antônio assentiu sem demonstrar muito. Tinha os olhos puxados de quem aprendeu a desconfiar do mundo mais de uma vez. Perdera a esposa 15 anos antes, num parto maldado pelo destino. Desde então, não deu o coração a ninguém. Só deu ordem e emprego. A gente do lugar dizia: o coração do seu Antônio virou couro, aguenta sol, mas não se dobra. Naquele fim de tarde, porém, o couro ia rachar. A caminhonete parou levantando poeira e o primeiro a ver foi Bento, o vaqueiro novo, que vinha puxando uma reis arisca para o curral. Gritou: seu Antônio, olhe ali, homem, no chão! Antônio saltou. Do lado da casa grande, no caminho entre a cozinha e o poço, uma figura estava estendida na terra, num desenho torto que fazia doer só de olhar. A saia clara suja de barro, o braço fino caído, o corpo meio de lado, como se tivesse tentado se levantar e desistido no meio. Dora. O coração de Antônio não perguntou nada, correu primeiro. Ajoelhou-se ao lado dela, a poeira grudando no joelho da calça, o chapéu jogado sem jeito. Os olhos de Dora se mexeram por trás da pálpebra. Ela sussurrou, uma voz tão pouca que quase o vento levava: faz isso. Parar. Por favor. Antônio botou a mão no rosto dela.
um toque de quem não faz carinho faz tempo, e falou baixo, sem tirar o olho dela. Dora, me escute. Vice, respira comigo. Bento, corre e chama Tiana. E manda buscar doutora Lídia, diga que é caso de urgência. Vai! Bento disparou. Antônio olhou para a perna de Dora, um talho feio na coxa, pouco acima do joelho, lama misturada a vermelho ralo. Foi queda no lajedo? Ou alguém deixou armadilha? Pensou. A raiva fria subiu pelo pescoço, feito serrote. Vou estancar, disse, mais para ele mesmo que para ela. Procurou o lenço no bolso, não achou. Rasgou um pedaço da própria camisa. Só que o corte era num lugar de difícil acesso. Ele ergueu um pouco a barra da saia, com respeito de quem pede licença para entrar num oratório, até ver o machucado direito. E foi ali, na barra do vestido, que o mundo virou. Costurado por dentro, rente à renda, um saquinho de pano, cru com um sinete bordado, 2 letras entrelaçadas, SB, e um fio de fitilho vermelho. Antônio reconheceu na hora. Severo Brandão, coronel vizinho, amigo de missa, inimigo de contas. Homem que sorria com os dentes e com o olho. Nunca. Antônio sentiu o sangue esquentar numa onda que trouxe o gosto de ferro na língua. Quem foi que botou isso aqui, Dora? Perguntou baixo, tentando não deixar o gelo virar pedra. Ela abriu o olho um tiquinho, a boca rachadinha, a respiração curta. Não. Tira. Agora. E a mão dela, trêmula, tentou segurar a saia. Tá bom. Primeiro, o corte. Ele respirou fundo, segurou a raiva pelo cabresto e voltou ao ferimento. Tirou a lama com cuidado, amarrou o pano com força justa, falando para ela respirar junto. Puxa, solta. Puxa, solta. Dona Tiana chegou correndo, o avental sujo de farinha, o cabelo embrulhado num lenço florido, a reza meio nascendo. No canto da boca. Misericórdia! Quem foi o desalmado? Dora, minha filha, segura na mão da madrinha aqui. Tiana, água morna e pano limpo, e... Ele mordeu o canto da boca, olhou rápido para a barra costurada. Tranca a cozinha, ninguém entra sem eu dizer. Tiana não perguntou. Sabia que pergunta em hora errada quebra mais que ajuda. Sumiu. Antônio pegou Dora no colo, como quem pega recém-nascido, firme e com um cuidado que ele achava que tinha esquecido. O corpo dela era leve, quente de febre. O coração dele bateu. No compasso do coração dela, confuso, como 2 tambores que nunca tocaram juntos e de uma hora para outra precisam combinar o ritmo. Levou-a para um quartinho lateral que dava para o alpendre onde batia vento. Deitou na cama simples, lençol de algodão, travesseiro de pena. Tiana apareceu com a bacia de água, o pano, água de flor. Antônio, de mãos grandes, lavou como se fosse joia antiga. Dora tremia um pouco quando a água tocava. Ele sussurrava para ela como se contasse segredo bom. É só um cadim, vai passar, tá ouvindo? E ela fechava o olho. Parecia que confiava. Entre um gesto e outro, Antônio olhava, duro, para o saquinho costurado. Aquele sinete vermelho latejava na cabeça dele como campainha de alarme. Severo, infeliz, o que tu quer com a minha casa? Antes que Antônio decidisse, a porta bateu de leve. Doutora Lídia entrou com a maleta. 40 e poucos anos, olho firme, jeito de quem aprendeu a salvar vida com poucos recursos e muita coragem. Olhou a cena, assentiu com um sopro, aquele já entendi que médico velho dá. Deixa eu ver, seu Antônio. Ele saiu um passo, mas ficou perto. Lídia examinou o corte, o pulso, a pupila. Foi queda ruim. Talvez escorregou no caminho, do poço. Mas ela inclinou a cabeça, aproximou o rosto do tornozelo. Tem marca de corda aqui. Aperto antigo, viu? Não é de hoje. Olhou por cima dos óculos. Quem é que anda amarrando moça por essas bandas? Antônio sentiu a pele repuxar por dentro. Tiana fez o sinal da cruz. E tem mais. Lídia falou devagar, como quem pisa em chão com buraco. O curativo eu faço já, mas esse vestido, a barra tá pesada.
Levantou um pouquinho, viu o saquinho. O senhor viu? Vi. Antônio respondeu com a voz baixa e dura. Eu conheço esse sinete. Vai abrir? Lídia perguntou sem rodeio. Vou. Antônio tirou o canivete do bolso, a ponta lisa de tanto uso. Passou de leve na costura, como quem separa passado de presente. O saquinho se abriu e o quarto ficou menor, como se as paredes quisessem ouvir. Dentro, 3 coisas. Uma chave pequena dourada, uma medalhinha partida ao meio, com a imagem de um santo de um lado, e do outro, as iniciais SB gravadas, e um papel dobrado, com cheiro de óleo e fumo. Antônio abriu o papel. 5 palavras, letra bonita, vaidosa. Meia-noite, Moinho Velho, só. A raiva subiu inteira nele sem pedir licença. A garganta ficou áspera, o olho escureceu por um segundo. Severo Brandão gostava do Moinho Velho, ruína de engenho para fazer negócio sujo longe de olho. Antônio sabia. Já tinha contado boi na caatinga nessa vida para não saber o cheiro do crime. Ela é empregada minha, Lídia, e tem gente achando que a casa é quintal de bandido. O senhor vai? Lídia perguntou, apertando o curativo na coxa de Dora, que gemeu baixinho. Eu vou. Ele dobrou o papel, guardou no bolso. Olhou para Dora e a raiva deu lugar a um zelo que o surpreendeu. Mas não agora. Agora ela não fica só. Dora abriu os olhos devagar, os cílios pesados. Viu Antônio e disse num fiapo, não, entrega, eles... Não agora. Ninguém vai te entregar, entendeu? Antônio falou devagar, como quem conversa com um filhote de passarinho. Tu tá em casa. Ela fechou os olhos de novo, como se tivesse ouvido casa e o corpo lembrasse como é descansar sem medo. Do lado de fora, o terreiro fazia seus barulhos. Galinha, boi, vento. Mas a casa grande parecia ter virado igreja. Cada passo era baixo, cada voz respeitosa. Quando Lídia terminou o curativo, recomendou chás, repouso, pomada, vigilância. Essa menina apanhou de vida uns anos, o corpo guarda. Tiana garantiu que dormiria na cadeira do lado da cama. Antônio disse, eu também, e ninguém discutiu. A noite foi descendo no telhado, devagarzinho, como cobra mansinha que sabe entrar sem fazer barulho. Na varanda, Antônio abriu o papel outra vez. Meia-noite, Moinho Velho, só. Ele sabia que o recado não era para ele, era para Dora. E a chave? E a metade da medalha? Metade procura metade. Ele ouviu a voz da mãe antiga dentro da cabeça dele. Aquela voz que aparece de repente quando o homem mais precisa. Se ele marcou encontro com ela, é porque pensa que controla. Todo mundo... Rosnou baixo para não assustar o escuro. Comigo não, Severo. Comigo, o boi fura a cerca, mas não foge sem marca. Antônio deixou a varanda, passou pelo corredor devagar. Na porta do quartinho, ficou olhando sem ser visto. Dora dormia com a testa suada, a boca calma. Tiana, sentada, cochilava com o rosário entre os dedos. A lamparina fazia sombra de rede na parede. O peito de Antônio amoleceu por dentro de um jeito que ele desconhecia há muito tempo. E como quem assina um papel com a própria alma, disse baixinho para o silêncio ouvir. Eu cuido. Na manhã seguinte, a fazenda acordou em vigília. Falatório queria nascer, mas Antônio cortava na raiz. Quem pergunta demais se queima a língua. Mesmo assim, o sertão é danado. Notícia anda de jegue, mas chega longe. Na feira do povoado, já tinha gente dizendo que a moça da casa grande tinha sido pega roubando, outros que tinha sido pega namorando escondido, outros que tinha sido castigo do céu por não sei que pecado. Gente fala. Você conhece. Na hora do almoço, Zulmira, a lavadeira da beira do rio, pediu para ver Dora. Só um instantinho, seu Antônio. Tocou um bolo de fubá, doce de leite, coisa boa para ela ganhar força. Zulmira tinha aquela bondade que não pede licença. Entra, põe água, ajeita travesseiro. Entre, mulher, disse Tiana.
Mas fala pouco, vice? Ela tá mole. Zulmira entrou, botou a comida numa mesinha, olhou Dora com carinho de mãe emprestada e sussurrou. Menina, aqui não é casa de bicho, não. Aqui é casa de gente. Tu tá em salvaguarda. E completou com aquele olhar que enxerga longe. Se botaram coisa na tua barra, foi pra te usar de correio. A gente não vai deixar, não. Dora, ainda fraca, assentiu de leve. Uma lágrima, teimosa, saiu do canto do olho. Não era só dor, era um alívio antigo, desses que endireitam a coluna por dentro. Na hora da sesta, quando o calor faz o mundo bocejar, Antônio chamou Zé Poti, capataz antigo, homem de poucas palavras e muita lealdade. Hoje de noite eu vou dar um pulo no moinho velho, sem alarde. Tu roda por fora com mais 2, só para cobrir. Longe o bastante para ninguém ver, perto o bastante para me ouvir gritar se der ruim. E se der ruim? Zé Poti perguntou sem drama. Eu grito, manda chuva. Tu sabe, era a senha dos dois desde o tempo em que trocaram 2 cargas, de sal por milho num sertão de fome. Sei, e Poti, Antônio segurou o ombro do amigo. Ninguém toca naquela menina. Se alguém entrar no terreiro sem ser chamado, tu vira onça. Já sou. O sol foi se deitando em vermelho, roendo as bordas da serra. A casa grande se encheu de cheiro de caldo e alho. Dora acordou por volta das 6. Mais fresca. Lídia veio de novo, trocou o curativo, viu a febre baixar. Antônio ficou de pé, escutando de longe. Quando Lídia saiu, ele entrou com um copo de água fresca e um recado no olhar. Eu vou sair um pouco, vice? Negócio de cerca. Volto logo. Dora estudou o rosto dele como quem aprende a ler mapa novo. Achou ali uma mistura de zelo e ferro. Tenha cuidado. Ela sussurrou. Eu tenho. Ele encarou o escuro da janela como quem avisa para o mundo. Me espere sentado. A estrada para o moinho velho passava por um caminho de pedra, antiga, cercado de mandacaru que parecia guarda de quartel. A lua minguada deixava o mundo meio apagado, e Antônio agradeceu. Menos olho, menos risco. Parou a caminhonete a 1 quilômetro. Seguiu a pé, o peso do corpo firme, o ouvido ligado. Zé Poti e 2 homens iam por fora, sombra de sombra. O moinho velho era um esqueleto de engenho, madeira comida de tempo, pedra que um dia moeu cana e agora moía silêncio. Antônio encostou na parede e ouviu. Passos, voz de homem, outra voz veludo sujo. Ele conhecia aquele jeito de prolongar as sílabas como quem se acha dono das pessoas. Chegou? Disse a voz. Só? Como pedi? Antônio avançou um passo, o coração subindo prudente. Não era hora de romper ainda, era hora de escutar. Traz a outra parte da medalha. A voz exigiu. E a chave? Hoje a gente conclui. O sangue de Antônio deu uma risada sem humor por dentro. Conclui. O que era infeliz? Ele tirou o celular velho do bolso. Só servia para lanterna e gravar áudio. E apertou o botão. As palavras caíam na memória do aparelho como cai água no pote. A outra voz falou baixo, receosa, feminina. Não era a de Dora. Antônio entendeu. Tinham marcado com outra usando o mesmo código. Isso explicava o talho? Explicava o bilhete? Talvez misturaram as peças. Quem mexe com vida de mulher como se fosse xícara de cozinha vive quebrando sem querer. E o sertão inteiro paga o caco. A conversa seguiu. Prometeram dinheiro, ameaçaram. Família disseram nomes. E então um estalo. Alguém desconfiou. Tem gente ouvindo. Silêncio de faca. Antônio baixou mais no escuro, prendeu a respiração. 3 passos arrastados, uma lanterna acesa, luz varrendo o chão. A luz passou tão perto do coturno dele que por pouco não acendeu a raiva no rosto. Foi quando, de longe, muito longe, um cascavel sacudiu seu chocalho e o homem da lanterna virou para lá, xingou o bicho. O sertão às vezes protege os seus. Vambora,
disse a voz de veludo. Hoje não, sumiram pelo lado de trás do moinho. Antônio esperou, contou até 50, até 100, até 200 e só então saiu do buraco de sombra. O coração batia na ponta dos dedos. Viu? Ele cochichou, quando Zé Poti surgiu da escuridão, sombra de gente. Ouvi tudo, gravei também. Zé mostrou o celular antigo, com a tela rachada. Amanhã a gente põe sol nisso. Mas sem esquecer, lá em casa tem uma menina machucada, e ela não é moeda de nenhum jogo. Quando voltou, a casa grande dormia. Só a lamparina na cozinha piscava como o olho de anjo cansado. Antônio foi até a porta do quartinho. Tiana dormia com o rosário solto na mão. Dora, deitada, respirava manso. Antônio sentou na cadeira da varanda e, pela primeira vez em muitos anos, acenou com a cabeça para a lua, como quem faz acordo com coisa antiga. Eu cuido dela e eu cobro deles. Palavra de homem. O sol nasceu queimando cedo naquela quarta-feira, tingindo o céu de um laranja forte que parecia fogo em tecido. O galo cantou no mesmo tom grave da matraca da feira, e a poeira do terreiro levantou ainda antes da primeira carroça passar. O sertão não dorme duas vezes. Mal descansa, já desperta. Mas naquela manhã, a fazenda Jacarandá não acordava. Igual. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado desde que Dora caiu no chão, com aquele segredo costurado na barra do vestido. Na cozinha, Dona Tiana mexia a colher de pau numa panela de mingau, mas os olhos estavam mais no corredor que no fogão. Bento entrou com o chapéu na mão e, antes mesmo de falar, Tiana já cortou. Nem abra a boca, Bento. Eu sei o que tu quer dizer. A cidade já tá em zum-zum. Tá, madrinha. Ontem mesmo na venda, seu Amâncio já tava com a língua mais afiada que faca nova. Disse que viram Dora caída, que seu Antônio encontrou e que tinha coisa escondida. Ele baixou a voz, dramático. Já estão chamando ela de menina da barra suja. Povo é danado, vice? Se não sabe, inventa. Tiana suspirou, fundo. Mas eu não vou deixar falarem da minha afilhada desse jeito. No quarto, Dora ainda dormia. A respiração estava mais leve, o rosto menos febril. Mas quando abriu os olhos, encontrou o teto de madeira e a luz entrando pela fresta da janela como se fosse faca de prata. Suspirou. O corpo doía, mas doía mais saber que havia gente espalhando coisa que ela nunca fez. O peito dela, tão manso, sentia-se como pote de barro rachado. O pior não era a dor, era a vergonha inventada. Antônio, que passara a madrugada de olho na varanda, entrou devagar, botas no chão de tábua. Parou perto da cama, coçou a barba e disse no seu jeito seco: "Dormiu bem?" Ela tentou sorrir, mas a boca só deu um traço fraco. "Dormi um cadinho." A voz saiu baixa, quebrada. "Doutora disse que o corte precisa de cuidado todo dia. Eu mesmo vou olhar, viu? Não confio em mais ninguém." Ela arregalou os olhos tímida e tentou protestar. "Mas seu Antônio?" Silêncio. Ele cortou, mas não de grosso. Foi firme, quase protetor. "Tu é da minha casa. Eu respondo por tu. Quem botou esse peso na tua barra não vai dormir em paz, não." O coração dela bateu apressado. Nunca tinha ouvido o patrão falar assim, não com aquele calor escondido entre as palavras. Enquanto isso, no povoado de Santa Cruz do Seridó, a feira fervia. No meio do cheiro de rapadura, peixe seco e milho assado, a conversa corria mais ligeira que dinheiro de aposta. "Tu soube? A empregada do fazendeiro rico caiu na porta dele. Parecia coisa de feitiço", disse uma mulher de vestido florido, ajeitando a cesta na cabeça. "Feitiço nada. Eu ouvi que foi briga de homem. Dizem que Coronel Severo andava rondando aquela casa", cochichou outra. O boato crescia como fogo em palha seca. No balcão da venda, seu Amâncio, que adorava um drama, já dizia alto: "Eu boto minha mão no fogo. Essa menina tá envolvida em coisa de homem graúdo, e quem paga é a honra do patrão." E cuspiu no chão como quem sela a palavra.
Por volta da tarde, quando o sol batia de cima sem piedade, uma caminhonete preta entrou levantando poeira na porteira da fazenda. Desceu de dentro o coronel Severo, brandão, chapéu engomado, terno claro demais para o sertão, bigode bem aparado e um sorriso que nunca chegava nos olhos. Tinha ares de amigo, mas cheiro de cobra. Bateu palma no terreiro 3 vezes, firme. Antônio saiu da varanda, mão na fivela do cinto, olhar sem curva. "O que lhe traz aqui, Severo?" "Ah, meu amigo." Severo abriu os braços como quem abraça vento. "Soube que sua empregadinha teve um acidente. Vim me oferecer. Médico, remédio, qualquer coisa. Sabe como é nós, coronéis, precisamos nos ajudar." Antônio não moveu um músculo. "Aqui, quem cuida dela sou eu. Médico já veio, não precisa mais nada." Severo aproximou, abaixou a voz. "Antônio, sei que você é homem duro, mas cuidado. Essas meninas novas, às vezes carregam mais do que parecem, um peso na barra da saia. E pode derrubar até um fazendeiro milionário." Antônio sentiu o sangue ferver. "Eu não aceito ameaça na minha porta, Severo. Volte para o seu canto." Severo sorriu torto, ajeitou o chapéu e foi embora, deixando no ar a sensação de que a guerra estava declarada. À noite, Antônio voltou ao quarto de Dora. Levava um prato de sopa fumegante. Sentou-se ao lado da cama e, sem jeito, ofereceu. "Colher por colher." Ela tentou recusar. "Eu mesma posso," disse, fraca. "Pode nada." Ele segurou a mão dela com firmeza, mas sem grosseria. "Coma. Precisa ganhar força." Ela obedeceu, uma colher de cada vez. Entre uma e outra, olhava para ele de rabo de olho. Viu no rosto do patrão uma coisa que nunca tinha visto: cuidado de verdade. Não era só obrigação, era zelo. O coração dela, acostumado a silêncio e solidão, se apertou e se abriu ao mesmo tempo. Quando terminou, ele limpou o canto da boca dela com o pano e disse: "Amanhã tu vai levantar mais forte e eu vou estar aqui." E saiu, mas deixou no ar algo que a fez sonhar acordada. Na varanda, Antônio abriu o saquinho outra vez. A chave, a medalha partida, o bilhete, coisas pequenas, mas que pesavam como pedra. A gravação feita no moinho ainda estava no bolso de Zé Poti, pronta para ser usada. Mas ele sabia, se mostrasse agora, Severo negaria tudo. Precisava do momento certo. Enquanto isso, Dora era o alvo. E protegê-la significava mais do que só cumprir dever de patrão. Significava aceitar que o coração dele estava mudando. No dia seguinte, quando Dora tentou levantar, quase caiu de novo. Antônio a segurou pela cintura. O contato fez o mundo parar por um instante. Os olhos dela buscaram os dele. Um silêncio cheio de coisas não ditas nasceu ali. Ele pigarreou, soltou devagar. "Não se apresse. Sertão não corre, mas espera." Ela sorriu fraco. E naquele sorriso, Antônio percebeu. Estava perdido. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, queria se perder. A manhã amanheceu clara, mas o ar na fazenda parecia pesado, como se nuvem invisível pairasse sobre os telhados. O gado mugia mais inquieto. Os galos brigavam mais que de costume. Até o vento parecia entrar pela janela, de mansinho desconfiado. Era como se a própria terra pressentisse que alguma coisa grande estava prestes a acontecer. Dora, ainda deitada no quarto, tentava se levantar. A ferida latejava, mas ela insistia. O corpo franzino carregava mais do que dor. Carregava a vergonha dos falatórios que já corriam na vila. No fundo, ela sabia. A língua do povo corta mais que faca, e isso doía mais do que o corte na coxa. Antônio entrou no quarto sem bater. Trazia uma bandeja com café preto e pão de milho quente. O olhar duro suavizou ao ver Dora lutando para se pôr de pé. "Oxente, mulher", disse, quase sorrindo, mas com voz de repreensão.
Vai se levantar antes da hora? Quer abrir o corte de novo? Eu preciso ajudar na cozinha, seu Antônio. Ela abaixou os olhos. Não quero ser peso. Ele deixou a bandeja sobre a mesa, chegou perto e, com uma mão grande e calejada, a segurou pelos ombros, fazendo-a se sentar de novo. Dora, olhe para mim. Ela levantou os olhos, tímida. Aqui você não é peso, não. É gente. E gente precisa de tempo para sarar. Por um instante, ficaram se olhando. Os olhos dela, negros e fundos, pareciam guardar segredos que ele ainda não sabia. O coração dele, que há anos era couro seco, de repente bateu mais rápido, como se quisesse lembrar como era ser carne viva. Enquanto isso, no povoado, o coronel Severo Brandão não perdia tempo. Na venda de seu Amâncio, entre uma pinga e outra, ele semeava seu veneno. É uma pena, seu Amâncio. Tão moça, mas parece que já vinha de má vida, disse, fingindo lamento. O fazendeiro Antônio, coitado, caiu feito menino acreditando. Quem sabe não é ele o próximo a ser enganado. Seu Amâncio arregalou os olhos e o cochicho virou correnteza. Em poucas horas todos repetiam a mesma cantiga, que Dora era mulher de segredo, que trazia peso escondido na saia, que Antônio estava sendo feito de tolo. E você, diga aí, acha que o povo acredita logo na primeira fofoca ou espera ver prova? Comenta acredito logo, ou quis ju de quero prova. Na fazenda, Antônio decidiu pessoalmente trocar o curativo de Dora todos os dias. Chamava Tiana, às vezes Lídia, mas ele fazia questão de estar junto. E cada vez que erguia a saia para limpar o ferimento, sentia um misto de raiva e ternura. Raiva pelo mal que fizeram a ela. Ternura pela fragilidade que despertava nele uma vontade de proteger como nunca sentira. Vai doer só um cadinho, vice? Dizia ele, molhando o pano na água morna. Eu aguento, ela respondia, mordendo o lábio. E era nesse eu aguento que Antônio via a força escondida em Dora. Não era só moça doce. Era mulher feita de resistência, como o sertão queimada de sol, mas que insiste em florescer quando a chuva chega. Uma vez, ao terminar o curativo, ele segurou a mão dela um segundo a mais. Dora percebeu. O coração acelerou. Ela puxou devagar, sem coragem de encarar. Antônio pigarreou, levantou e saiu, como se nada tivesse acontecido. Mas o peito dele queimava. No sábado à noite havia festa no povoado, uma cantoria de violeiros. Antônio pensou em não ir, mas os vaqueiros insistiram. Dora, ainda fraca, pediu licença para ficar em casa. Antônio, antes de sair, passou no quarto dela. Eu volto cedo, disse quase como promessa. Se cuide, respondeu ela baixinho. Na cantoria, entre versos rimados e risos, o coronel Severo aproveitou para lançar indiretas. Um dos violeiros improvisou. Dizem que a casa do rico abriga segredo escondido, tem moça com barra pesada, tem patrão meio perdido. O povo riu alto. Antônio, no canto, cerrou o punho, mas não levantou. Engoliu a raiva como quem engole pedra, mas jurou a si mesmo que a verdade viria à tona. De madrugada, Antônio voltou para a fazenda. Passou pelo quarto de Dora e viu a lamparina acesa. Entrou devagar. Ela dormia, mas se mexia inquieta, suando frio. Ele se aproximou, molhou um pano e passou na testa dela. Dora abriu os olhos devagar, viu o patrão ali e murmurou. Eu sonhei que o senhor me deixava sozinha, pois sonhou errado. Ele disse sério, eu não vou deixar. Ela segurou a mão dele, fraca, mas firme. E naquele gesto simples, Antônio percebeu que já não era só obrigação. Era outra coisa. Era coração. Um coração que ele pensava estar morto, mas que estava ali, batendo de novo, por causa daquela moça. O domingo amanheceu com cheiro de terra molhada, mas ninguém lembrava de chuva na noite anterior.
Era só o sereno forte que escorria pelos telhados e deixava o chão úmido, como se até o céu quisesse limpar alguma sujeira escondida. A fazenda Jacarandá, porém, estava mais pesada do que nunca. Dora tentava caminhar pelo alpendre, devagar, apoiada na parede. A saia clara balançava sobre as pernas frágeis. Cada passo era uma vitória, mas também uma lembrança do corte que ainda ardia. Antônio, sentado na cadeira de couro, acompanhava com os olhos atentos. Vai devagar, Dora. O sertão não se mede em pressa, disse ele, a voz grave, mas mansa. Ela sorriu de leve. Se eu ficar só deitada, a língua do povo vai dizer que eu estou me escondendo. Ele se remexeu na cadeira. Sabia que a língua do povo já estava dizendo coisa pior. Na missa da manhã, o assunto não foi o sermão. Quando o padre Clemente começou a falar de perdão, duas mulheres na primeira fila cochicharam alto o suficiente para ecoar. Perdão é bom, mas não dá para perdoar quem chega carregando segredo na barra da saia. Dizem que ela caiu porque estava fugindo de encontro proibido, lá no Moinho Velho. O cochicho virou corrente, até as velas tremiam. No final da missa, todos falavam de Dora, e o nome dela corria como vento quente. A empregada do fazendeiro, a moça da barra suja. Na segunda-feira, Dora insistiu em ir à feira com Tiana. Queria mostrar que não tinha nada a esconder. Antônio não gostou, mas cedeu. Mandou Bento acompanhá-las de perto. No mercado, as bancas de frutas e farinha estavam cheias, mas o ar era cortante. Cada olhar pesava, cada riso escondido feria mais que faca. Uma mulher apontou. Olhe, lá a moça do patrão rico. Outra completou. Só tá de pé porque ele protege, senão já tinha ido embora. Dora segurou firme a sacola de milho, os olhos marejando, mas a coluna ereta. Tiana do lado murmurou. Não abaixa a cabeça, menina. Quem baixa, deixa o bovo montar. De repente, um homem alto, chapéu de palha, avançou no meio da feira. Severo falou que essa moça anda com recado de bandido. Vai trazer desgraça para nós. O silêncio caiu. Todos olharam, Dora, trêmula, não sabia o que responder. Mas antes que a voz dela saísse, alguém abriu caminho. Era Antônio. Ele ergueu a mão, firme. Basta. O povo se calou. O fazendeiro, milionário, encarou o homem de chapéu. Severo fala muito porque não tem verdade para mostrar. Aqui quem manda sou eu. E se alguém encostar nessa moça, vai ter que se entender comigo. O coração de Dora disparou. O povo cochichou. Antônio não apenas a defendeu, a assumiu diante de todos como parte da sua casa. No mesmo dia, Severo recebeu a notícia na sua casa grande, riu de canto de boca. Então Antônio resolveu proteger a moça. Isso é melhor do que eu pensava. Pegou uma folha, escreveu algumas palavras e entregou a um jagunço. Espalha que os dois têm caso. Quero ver se Antônio aguenta o peso do falatório. Na semana seguinte, o boato já tinha virado certeza para muitos. O fazendeiro, milionário, se perdeu por causa da empregada. O nome de Dora virava lama cada vez mais. Mas a cada ofensa, Antônio se tornava mais decidido. Ele não largaria a mão dela. Numa noite de luar fraco, Dora saiu até o terreiro para respirar. O vento balançava o vestido leve, e o corte na coxa já doía menos. Antônio veio atrás, em silêncio. Ficaram lado a lado, olhando o céu. Dora, ele começou, a voz pesada. Eu já perdi muito nessa vida. Perdi mulher, perdi paz. Mas eu não vou perder você para o falatório do povo. Ela olhou surpresa. Os olhos dele estavam marejados. Nunca tinha visto aquele homem tão duro, com lágrima escondida. Seu Antônio, eu não sou nada, só uma empregada. Ele segurou a mão dela. Para mim, já é tudo. E ali, no terreiro iluminado pela lua, nasceu o amor proibido, um amor que seria força e também perigo. Naquela semana, o sertão parecia ter ganho outro som,
O vento que passava entre os galhos do juazeiro carregava cochicho, as águas do açude repetiam mexerico. Até os bichos do mato pareciam comentar baixinho. Não se falava de outra coisa no seridó, a empregada do fazendeiro milionário. Antônio se perdeu, minha gente, dizia seu Amâncio na venda. Tá com os olhos vendados por aquela moça. E se ela tiver mesmo no jogo de Severo? Perguntava outro. Vai acabar puxando Antônio pro buraco. O povoado estava dividido. Uns desconfiavam de Dora, outros a viam como vítima, mas todos falavam. E no sertão, o que todo mundo fala vira quase verdade. Na fazenda, Antônio tentava não demonstrar, mas cada vez que entrava no quarto para ver Dora, o coração batia apressado. A ferida dela cicatrizava, mas o que nascia entre os dois já não tinha como esconder. Uma noite, ele entrou com uma bandeja, canja de galinha, pão assado e um copo de suco. Dora se ajeitou na cama, surpresa. O senhor não precisava. Preciso, sim, disse ele, firme. Preciso ver você em pé de novo. Enquanto ela comia, ele ficou sentado, olhando sem jeito. Quando a colher escapou da mão dela, Antônio a segurou, os dedos se tocando por instantes longos demais. O silêncio entre eles foi mais forte que qualquer palavra. Dora baixou os olhos, o rosto corado. Antônio pigarreou e se levantou, mas o coração dele já estava rendido. Na calada da noite, o coronel Severo reuniu seus homens no galpão abandonado. O bigode fino se mexia quando ele falava baixo. Antônio tá cada vez mais amarrado nessa menina. Se eu não derrubar agora, ele cresce, e eu não deixo o homem crescer mais que eu. Um dos jagunços perguntou, o que o senhor quer que a gente faça? Severo sorriu de canto de boca. Quero que espalhem que Dora roubou a chave da caixa forte da fazenda. Quero ver Antônio se explicar. Na manhã seguinte, o boato já corria solto. A empregada roubou o patrão. Dora chorava em silêncio quando ouviu, mas Antônio entrou na cozinha de peito aberto. Escutem todos, se alguém disser que Dora roubou qualquer coisa, vai se entender comigo. A voz dele ecoou pela casa como trovão. Aqui, ninguém levanta falso sem pagar o preço. Mas o mal já estava feito. O povoado inteiro só falava do roubo da empregada. Uma noite, depois de um dia pesado de falatório, Dora saiu até o alpendre. O luar desenhava prata no chão de terra batida. Antônio apareceu logo atrás. Tá doendo? Perguntou, olhando para o curativo. Não tanto quanto as palavras, respondeu ela, com os olhos marejados. Ele respirou fundo, passou a mão pelo chapéu. Depois, sem pensar muito, segurou o rosto dela com delicadeza. Os olhos de Dora brilharam. Ficaram perto, tão perto que o mundo pareceu prender o ar. Mas antes que os lábios se encontrassem, um barulho de cavalo no terreiro os separou. Era Zé Poti, chegando apressado. Seu Antônio, más notícias, disse o capataz. Tem gente dizendo que vão invadir a fazenda para pegar Dora ainda esta semana. Antônio fechou a cara. Se tentarem, vão encontrar mais resistência do que imaginam. Na madrugada de quinta, o silêncio foi quebrado por passos no terreiro. 2 jagunços de Severo tentaram entrar pelo fundo da casa, mas Bento, atento, acendeu a lamparina e deu o alarme. Antônio saiu com a espingarda em punho, os olhos faiscando. Quem ousar entrar aqui não sai ileso, gritou. Os homens recuaram, desapareceram na escuridão. No quarto, Dora tremia. Antônio entrou logo depois, ainda ofegante, e disse, enquanto eu tiver vida, ninguém encosta em você. Ela o olhou com lágrimas, a respiração presa. Por que o senhor faz tanto por mim? Ele demorou a responder. Depois, a voz saiu baixa, quase um sussurro. Porque sem querer, você já é minha vida. Dora sentiu o coração disparar. Pela primeira vez, sorriu com confiança, mas também sabia, aquele amor proibido ia custar caro.
O sol rachava em meio-dia de agosto quando Antônio Mendes entrou na venda de seu Amâncio. O chão de barro batido estava cheio, a fila do balcão era longa, e o cheiro de rapadura misturado a suor fazia o ar pesar. Todos se calaram quando ele entrou, como se o silêncio tivesse sido combinado. Antônio caminhou até o balcão com passos firmes, chapéu baixo. Mas antes que dissesse qualquer coisa, uma voz soou do fundo. "É verdade mesmo, seu Antônio?" perguntou um homem franzino com um sorriso torto. "Que a empregadinha anda mandando recado de coronel para o senhor?" A risada geral veio logo em seguida. Antônio virou lentamente, o olhar faiscando. "Quem tiver coragem..." repete olhando nos meus olhos. O silêncio voltou. O homem baixou a cabeça. Antônio pagou suas compras, mas saiu sabendo. O veneno de Severo estava se espalhando mais rápido que fogo em palha seca. Você que está acompanhando, no lugar dele, encararia o povoado de frente ou ficava calado para não dar conversa. Escreve: encaro ou fico calado. Na casa grande dos Brandão, Severo bebia uísque importado, o bigode se mexendo entre sorrisos de cobra. "Ele não vai aguentar muito tempo, não", disse a um dos capangas. Já já a cidade inteira acredita que Dora é minha isca. Quando isso acontecer, Antônio cai sozinho. O jagunço coçou o queixo. "E se ele resistir, coronel?" Severo bateu o copo na mesa. "Aí a gente dá o golpe final. Já preparei uma carta com a letra parecida com a de Dora. Vai dizer que ela confessou ser cúmplice. Quero ver Antônio defender depois." Na fazenda, Antônio estava inquieto. Naquela noite, saiu até o alpendre. A lua estava cheia. O vento soprava morno e o cheiro de flor de laranjeira enchia o ar. Dora apareceu atrás dele de vestido simples, o cabelo solto nos ombros. A luz prateada batia no rosto dela, deixando ainda mais visível a beleza singela que até então ninguém tinha notado. "Eu não consigo dormir", disse ela a voz baixa. "Parece que o povo inteiro me acusa no sonho." Antônio suspirou. "Deixa o povo falar, Dora. O povo não sabe do meu coração." Ela o olhou, surpresa. "Do seu coração?" Ele se virou, encarou os olhos negros dela. "Eu nunca pensei que fosse sentir de novo, mas desde o dia que te achei caída, não passo uma hora sem pensar em você." Dora respirou fundo, o coração disparando. "Seu Antônio." Ele se aproximou lentamente, como quem teme assustar um pássaro arisco. "Eu sei que é errado para o povo, sei que vão dizer tudo que não presta, mas eu não mando mais no que sinto." Tocou a mão dela, e foi como se o mundo parasse. "Se você disser não, eu guardo no peito, mas se disser sim, eu vou até o fim por você." As lágrimas encheram os olhos dela. "Eu nunca conheci cuidado, só obrigação. E o senhor me olha como se eu fosse alguém." Ele não respondeu com palavras, apenas a puxou de leve e a beijou com delicadeza de quem tem medo de quebrar cristal. O beijo demorou, cheio de silêncio e respiração. O sertão inteiro parecia escutar aquele instante. 2 dias depois, Bento chegou apressado. "Seu Antônio, olha o que deixaram na porteira." Era um envelope amassado com o nome de Dora rabiscado. Antônio abriu. Dentro, uma carta assinada por Dora, confessando que era cúmplice de Severo, que carregava recados e que tinha fingido o acidente para enganar a todos. O papel tremia nas mãos de Antônio. Dora, ao ler, ficou branca como pano lavado. "Eu nunca escrevi isso, seu Antônio. Eu juro." A voz dela saiu sufocada. "É mentira!" Ele a segurou pelos ombros. "Eu sei, Dora. Eu te conheço. Mas o povo não vai acreditar fácil. Isso é obra de Severo." Naquele instante, Antônio tomou uma decisão. Iria enfrentar o coronel de frente. No domingo seguinte, na praça da cidade, Severo apareceu sorridente, distribuindo cumprimentos. Antônio chegou logo depois, acompanhado de Dora. O burburinho foi geral, todos queriam ver o confronto.
Olhem só, o fazendeiro milionário trazendo sua protegida, disse Severo em voz alta com sarcasmo. Cuidado, Antônio, dizem que ela escreve cartas bem perigosas. O povo riu. Antônio deu um passo à frente, a voz ecoando. Severo, tu pode espalhar mentira para meia cidade, mas comigo não cola. Essa moça é inocente, e eu vou provar. E quem mexer com ela, mexe comigo. O povo cochichou, dividido. Alguns olharam com desconfiança, outros com admiração. Dora, de cabeça erguida, segurava firme o braço dele. Naquela noite, de volta, à fazenda, Antônio se ajoelhou diante dela. Dora, eu juro pela memória da minha esposa e pela honra do meu nome. Eu vou te proteger até o fim, nem que eu precise enfrentar o coronel e o sertão inteiro. Dora chorou em silêncio, encostando a testa no peito dele, e naquele abraço, o amor proibido se selou de vez. Mas ambos sabiam, o pior ainda estava por vir. A seca tinha chegado pesada, sem promessa de chuva. O chão da caatinga parecia ferida aberta, rachado de ponta a ponta. Até o gado gemia baixo, pedindo água que não vinha. O sertão, quando castiga, não escolhe. Pobre ou rico, todos sofrem. Mas naqueles dias, não era só a terra que ardia. Era também o coração de Antônio Mendes. Na varanda da casa grande, ele olhava o horizonte, os olhos duros, mas dentro dele queimava um medo novo. Desde que Dora entrou em sua vida, o mundo nunca mais foi o mesmo. Se antes o silêncio lhe bastava, agora cada instante sem vê-la parecia vazio. Dora apareceu na porta, apoiada na parede, ainda mancando, mas com a força voltando aos poucos. A saia leve balançava com o vento seco. O senhor tá calado. Demais, seu Antônio. Ele respirou fundo. Tô pensando no que vem pela frente, Dora. Severo não vai parar. E eu não vou recuar. Ela se aproximou, sentando ao lado. O povo pode falar o que quiser, mas eu sei o que eu sinto aqui dentro. Tocou o peito. E sei o que vejo no seu olhar. Antônio virou o rosto para ela e, por um momento, esqueceu de ser homem duro. Você mudou minha vida, Dora, mas também trouxe perigo. O perigo não fui eu que trouxe, seu Antônio. Foi ele. Ela sussurrou, firme. Severo não aceita perder. Na vila, Severo tramava no escuro. Reuniu seus homens e falou baixo, voz carregada de veneno. Já espalhei as cartas, já botei a vila contra ela. Mas Antônio não larga. Então vamos fazer do jeito antigo. Se não podemos derrubar com palavra, derrubamos com medo. Um jagunço perguntou. E como, coronel? Severo acendeu um charuto, tragou fundo. Vamos pegar a moça. Um susto bem dado. Quero ver se Antônio continua de peito aberto depois disso. Naquela noite, Dora saiu até o quintal para buscar água. O luar prateava o terreiro, mas o silêncio estava estranho, como se o vento prendesse a respiração. De repente, duas sombras surgiram. Um pano por trás, um braço forte, e a voz abafada dela se perdeu na noite. Quando perceberam a ausência, Bento correu até Antônio. Seu Antônio, Dora sumiu! A moringa tá caída no chão! Antônio sentiu o coração bater como tambor de guerra. Severo, rosnou. Só pode ser coisa dele. Seguindo rastros de cavalo, Antônio, Zé Poti e mais 2 homens foram até um galpão abandonado na beira do rio seco. A lua iluminava a cena. Dora estava presa, amarrada a uma coluna de madeira, o olhar assustado, mas firme. Severo, sentado numa cadeira, os esperava com sorriso de cobra. Antônio, até quando tu vai deixar uma empregadinha bagunçar teu mundo? Disse ele, sarcástico. Deixa essa moça comigo. Tu tem terras, tem dinheiro. Eu fico com ela e o assunto morre aqui. Antônio se aproximou, olhos faiscando. Você perdeu a vergonha, Severo. Mexer comigo é uma coisa, mas com ela é que eu ganho, respondeu levantando. Tu tá apaixonado, e apaixonado vira fraco. Eu não tenho esse problema. Antônio respirou fundo, o sangue fervendo. Pois aprenda. Apaixonado também vira valente. Num piscar de olhos, o confronto começou.
Zé Poti enfrentou 2 jagunços, enquanto Antônio partiu para cima de Severo. Foi luta de homem grande, soco contra soco, poeira levantando, o sertão inteiro ouvindo o estrondo. Dora, amarrada, gritava o nome dele. No fim, Severo caiu no chão, ensanguentado, mas ainda com o sorriso torto. Isso não acaba aqui, Antônio. O povo já está do meu lado. Você vai cair sozinho. Antônio, arfando, cortou as cordas de Dora. Quando ela caiu nos braços dele, o coração dele se desarmou. Ah, nunca mais deixo te levarem. Nunca mais. Ela chorava, mas o olhar brilhava. Eu confio no Senhor. Até o fim. De volta à fazenda, depois de garantir segurança no portão, Antônio levou Dora ao quarto. As mãos dele tremiam ao ajeitar o lençol, como se tivesse medo de quebrar algo sagrado. Dora segurou a mão dele. Eu não tenho medo mais, seu Antônio. Só quero ficar ao seu lado. Ele a olhou, olhos marejados, e deixou que o coração falasse. Beijou-a com força. Não, mais contida, mas inteira. Foi ali que o romance proibido virou verdade, diante da noite sertaneja, testemunha de amores que ninguém entende, mas que mudam destinos. O sertão tem dessas coisas. Antes da ventania, o silêncio parece santo. Na fazenda Jacarandá, aquele silêncio pesava feito chumbo. Dora, ainda se recuperando, caminhava devagar pelo alpendre. O vestido simples balançava no vento morno, e o olhar dela vagava distante, como se procurasse um lugar onde pudesse respirar sem medo. Antônio a seguia, com os olhos, sentado na cadeira de couro. O coração dele, acostumado a bater firme como tropa de gado, agora tropeçava em cada passo dela. Era amor, sim, mas também era medo. Porque sabia, Severo não se conformaria com a derrota do rapto. Tá muito calada, Dora, disse Antônio, a voz grave mas mansa. Calada eu sempre fui, respondeu ela sem encará-lo. Só que agora, parece que todo o silêncio que guardo vira palavra na boca dos outros. Ele suspirou fundo. Deixa falarem. O sertão é cheio de língua, mas também é cheio de olho. E quem tem olho bom sabe enxergar a verdade. Ela sorriu de leve, mas o sorriso morreu rápido. E se o olho bom for minoria? Antônio não respondeu, porque no fundo sabia, no povoado, a minoria que enxergava a verdade era engolida pelo coro da mentira. Na vila de Santa Cruz do Seridó, o nome de Dora era repetido mais que o sino da igreja. Na venda, na feira, no batente das casas, nas filas do açougue, todo mundo tinha uma versão da história. Foi pega carregando bilhete de Severo, dizia um. Não, eu ouvi que ela roubou chave da casa de Antônio. Dizia outro. Ora, que nada, cortava uma terceira. Ela é mulher dele agora, e só ficou porque ele protege. Cada voz acrescentava um tempero ao caldo venenoso. Até os que não sabiam de nada repetiam, porque no sertão quem fica calado parece culpado também. Severo alimentava o fogo, mandava jagunços soltarem boatos novos, deixava testemunhas jurarem que viram Dora, saindo de canto de cerca com papéis escondidos. A mentira corria como vento. E quando o vento sopra no sertão, levanta poeira que cega até quem enxerga bem. Foi numa manhã de quinta que a notícia chegou. O juiz da comarca tinha recebido denúncia formal contra Dora. O povoado inteiro se reuniu na praça, porque sabiam que haveria audiência pública. O crime? Colaboração com Severo Brandão, em negócios ilícitos. Severo, com seu sorriso torto, transformara o revés em arma. E agora queria destruir Dora diante de todos. Quando Bento trouxe a notícia, Dora quase caiu. Eu? Julgada? Mas eu não fiz nada. As lágrimas brotaram, mas o olhar ainda tinha centelha. É injusto demais. Antônio fechou a mão sobre a mesa, o punho batendo com força. Então vamos para essa praça. Você não vai sozinha.
E se for preciso, eu boto minha vida contra a mentira deles. No dia marcado, o povoado parecia festa de São João, mas sem fogueira e sem bandeirola. A praça principal estava lotada. As janelas das casas cheias de gente, as calçadas tomadas, os vendedores aproveitando para ganhar dinheiro, vendendo milho assado e caldo de cana. Mas o clima não era de alegria, era de sangue prestes a ser derramado. No centro, uma mesa de madeira onde o juiz local, um homem magro, de óculos e olhar sempre nervoso, ajeitava papéis. Ao lado, o padre Clemente, chamado como testemunha moral. E mais atrás, Severo Brandão, de terno engomado, sorriso de víbora. Quando Antônio chegou, guiando Dora pelo braço, o burburinho virou silêncio. O povo abriu caminho, mas os olhares eram flechas. Dora, de cabeça erguida, caminhava firme, apesar das pernas ainda fracas. Antônio, ao lado, parecia muralha de pedra. O juiz pigarreou, levantando a voz. Estamos aqui para apurar as denúncias contra Maria das Dores, conhecida como Dora, acusada de colaborar com atividades ilícitas de Severo Brandão. Um coro de cochichos percorreu a praça. Dora fechou os olhos por um instante, respirou fundo. Antônio apertou a mão dela por baixo da mesa. Severo foi o primeiro a falar. Meritíssimo, todos sabem da minha integridade, mas tenho de alertar. Essa moça foi vista com objetos suspeitos. Recebia recados, levava bilhetes a testemunhas. Do meio da multidão, 3 homens levantaram a mão. Eu vi! Gritou um. Eu também! Reforçou outro. Eram capangas pagos, mas o povo acreditava. O juiz anotava, hesitante. Dora tremia, mas Antônio se levantou. Mentira! A voz dele ecoou como trovão. Essa moça caiu no meu terreiro com um corte na perna, quase morta. Quem botou peso na barra da saia dela foi esse homem aí, Severo. Eu mesmo vi o sinete costurado. E tenho prova. O povo murmurou. O juiz ergueu a mão. Provas? Traga-as, então. Antônio tirou do bolso o saquinho de pano, a medalha partida e a chave. Aqui está. Ergueu para todos verem. E mais, eu tenho gravação de Severo negociando no Moinho Velho. O próprio capataz ouviu. O juiz arregalou os olhos. O povo explodiu em falatório. Severo, ainda assim, manteve o sorriso de cobra. Balela, disse. Isso é armação. Essa moça não é santa, todos sabem. O juiz fez sinal. Dora, levante-se! Ela se pôs de pé, trêmula, mas firme. O vestido simples, a cicatriz na perna ainda visível. Olhou a praça inteira, aqueles rostos que ora cuspiam, ora choravam. E falou, com a voz limpa. Eu não tenho família. Vim para essa fazenda buscar vida honesta. Nunca carreguei segredo de ninguém. Se puseram peso na minha saia, não foi com minha vontade. Só peço que me olhem como gente, não como mentira. O silêncio caiu como véu. Até as galinhas pararam de cacarejar. O padre Clemente pigarreou, ajeitou o colarinho. Eu a conheço. E digo, essa moça tem coração limpo. O povo fala demais, mas eu vi bondade nela. Severo não se conteve. Avançou alguns passos. Bondade! Essa menina é isca, juiz. Se não fizer justiça, Antônio vai acabar, comanda. Antes que terminasse, Antônio avançou também, empurrando Severo de volta. Você não fala mais dela! Rugiu. O povo explodiu em gritos. A praça virou tumulto. Foi preciso o juiz bater forte na mesa. Ordem! Ordem! Ou encerro a sessão! O juiz respirou fundo, limpou o suor da testa. Diante dos objetos apresentados e da gravação, não posso condenar Maria das Dores. Não há prova contra ela. Pelo contrário, há indício de armação. Fez uma pausa. Está livre de culpa. O povo se dividiu. Metade aplaudiu, metade resmungou. Mas Dora caiu em lágrimas, abraçando Tiana. Antônio olhou para Severo, que pela primeira vez perdeu o sorriso.
O coronel saiu da praça sem olhar para trás, mas com a promessa de vingança queimando nos olhos. De volta à fazenda, a noite caiu mansa. O povoado ainda comentava, mas na Jacarandá havia paz. Dora, sentada no alpendre, olhava o céu estrelado. Antônio se aproximou, puxou a cadeira ao lado. Hoje você mostrou coragem, Dora, mais que muito homem que conheço. Ela sorriu entre lágrimas. Eu só disse a verdade. Ele segurou a mão dela, dessa vez sem medo. E eu vou dizer a minha. Eu te amo, Dora. Não importa se o povo entende ou não. Ela arregalou os olhos, surpresa. Seu Antônio, não me chama de seu Antônio mais, não. Disse firme, me chama de Antônio, só Antônio. E ali, sob o céu do sertão, o amor proibido foi assumido em palavras. Um amor que teria que enfrentar o mundo, mas que já não cabia mais em silêncio. A noite depois do julgamento não trouxe descanso. O céu estrelado parecia bonito demais para um povo que não dormia em paz. Na Jacarandá, os cães latiam, mais do que de costume. O vento que passava pelo Mandacaru parecia assobiar alerta. E Antônio, deitado na rede do alpendre, tinha os olhos abertos como faca de vaqueiro. Dora dormia no quarto ao lado, mas o sono dela era leve. Cada barulho no terreiro a fazia estremecer. Ela se virava, segurando o lençol como quem segura uma prece. Desde que o juiz a declarara inocente, ela sabia. A inocência no papel não bastava. O povo ainda sussurrava. E Severo não ia engolir a derrota calado. Na madrugada, Severo reuniu seus homens em um curral abandonado, longe dos olhos do povoado. A lua minguada fazia sombras tortas no chão de terra batida. O coronel acendeu um charuto e falou baixo, mas firme. Eles pensam que me derrotaram, mas a história não acaba assim. Antônio me expôs diante de todos. Eu não vou esquecer. Ele tragou fundo, a fumaça subindo como promessa de maldade. Vamos queimar essa imagem de santo que ele tenta construir. Quero que o povo veja Dora não como vítima, mas como maldição. Um dos jagunços perguntou. E como, coronel? Severo sorriu de canto. Com fogo. A gente vai incendiar a senzala velha, jogar objetos achados lá dentro e dizer que eram dela. Quero ver se Antônio consegue proteger quando a cidade inteira pedir justiça com pedra na mão. 2 dias depois, ao cair da noite, o fogo subiu. As chamas iluminaram o céu do povoado. A senzala antiga da Jacarandá, que já não era usada, ardia em labaredas. Quando Antônio e os vaqueiros chegaram correndo, encontraram jogados no chão papéis velhos, cartas falsas, até uma medalha com as iniciais SB. Tudo plantado. Olhem só! Gritou um homem que apareceu entre os curiosos. Prova de que a moça ainda escondia coisa de Severo. O boato correu mais rápido que a própria fumaça. No dia seguinte, já havia gente na vila dizendo que Dora tinha colocado fogo para esconder as provas. O povo, que um dia aplaudiu sua inocência, agora murmurava outra vez. Ela é culpada. Dora chorava no quarto, abraçada a Tiana. Eu não aguento mais, madrinha. Parece que onde eu piso, brota veneno. Eu só queria viver em paz. Tiana, firme, segurou o rosto dela. Minha filha. O povo fala, mas não decide tua vida. Quem decide é tu e esse homem aí fora que já botou o nome dele junto do teu. Antônio entrou, ouvindo as últimas palavras. Os olhos marejados dele se fixaram nela. Dora, disse baixo, se quiser, a gente vai embora. Largamos isso tudo, terra, gado, tudo. Eu vou contigo para onde o mundo mandar. Ela arregalou os olhos. O senhor largaria tudo. Por mim? Já larguei, respondeu sério. Meu coração já não é meu, é teu. Naquela noite, Dora e Antônio ficaram no alpendre, olhando as estrelas. O silêncio foi quebrado só pelo som dos grilos. Ele passou a mão devagar no rosto dela, como quem acaricia coisa rara. Dora encostou a cabeça no peito dele.
Eu não tenho mais medo, Antônio, disse usando o nome dele sem o seu pela primeira vez. Se for para viver, eu quero viver ao seu lado. Se for para morrer, que seja também. Ele a beijou com paixão, sem freio, sem esconder. Foi o beijo mais longo, mais verdadeiro, e dessa vez não havia povo, não havia Severo, não havia medo. Só dois corações que se encontraram no meio da seca. Na semana seguinte, quando Antônio foi à feira com Bento, 3 homens armados cercaram a carroça. É o preço da ousadia, Mendes, disse um apontando a arma. O coronel não perdoa. Antônio, com calma, ergueu a espingarda que sempre carregava. Digam ao coronel que eu não nasci para ajoelhar. E atirou para o chão, levantando poeira e espantando os cavalos. Na confusão, os homens recuaram, mas a mensagem estava dada. Severo queria guerra aberta. Na missa do domingo, o padre Clemente subiu ao púlpito e tentou falar de perdão. Mas antes que terminasse, uma voz da multidão gritou: "E Dora, vamos deixar essa mulher trazer maldição para o povoado?" Outros seguiram: "Tirem ela daqui! Ela queime junto com as provas. Não podemos carregar pecado dos outros." O juiz, presente no banco da frente, se levantou. "Já disse que não há culpa." Mas a multidão não ouvia. Era como se a raiva tivesse virado rio caudaloso. Antônio se ergueu no meio da igreja, Dora ao lado. A voz dele ecoou como trovão. "Se tocarem nela, vão ter que passar por cima de mim. E eu digo mais, se há pecado aqui, é o pecado da mentira que Severo espalha." O silêncio caiu, mas a tensão ficou no ar. A guerra não era mais só entre 2 homens. Era entre a verdade e o falatório de um povo inteiro. Naquela noite, Antônio e Dora sentaram no alpendre, olhando o horizonte. O vento quente soprava como aviso. "Eles não vão parar, Dora", disse ele, sério. "Ou a gente foge ou a gente enfrenta." Ela segurou a mão dele forte. "Fugir é dar razão a eles. Eu não quero viver escondida. Quero que o mundo saiba que eu sou inocente e que eu te amo." Ele respirou fundo, emocionado. "Então, a gente enfrenta, até o fim." Na madrugada, Antônio reuniu os vaqueiros. "Severo vai tentar outra vez. Quero todos atentos. Essa fazenda agora não é só minha, é dela também. Quem for contra pode ir embora. Quem ficar, saiba. Vamos proteger essa casa como se fosse igreja." Todos assentiram. Bento ergueu o chapéu. "Estamos juntos, patrão, pelo Senhor e por Dona Dora." E naquele momento a empregada que chegou tímida e calada já não era só empregada. Era símbolo de resistência. O coração de Antônio não estava mais sozinho. Tinha se transformado em muralha por causa dela. O sol nasceu vermelho naquela segunda-feira, cor de sangue no horizonte. O povoado de Santa Cruz do Seridó estava em silêncio estranho, como se até os bichos pressentissem que algo grande estava para acontecer. Ninguém ria na feira, ninguém cantava nas lavadeiras. Só cochichos, só olhos desconfiados. Na fazenda Jacarandá, Antônio Mendes afivelava o cinturão de couro, ajeitava a espingarda e olhava fixo para o terreiro. Dora, de vestido branco simples, se aproximou. Os olhos negros dela refletiam tanto medo quanto coragem. "Antônio, hoje vai acontecer alguma coisa, não vai?" perguntou, a voz firme apesar do tremor. "Vai", respondeu ele seco. "E eu não vou me esconder." Ela segurou a mão dele. "Então eu fico ao seu lado. Se for para viver, eu vivo. Se for para morrer, eu morro." Ele a encarou, emocionado, e beijou sua mão com devoção. "Ninguém mais te tira de mim, Dora. Ninguém." No fim da tarde, um estafeta chegou esbaforido. "Seu Antônio, Coronel Severo convocou o povoado inteiro para a praça amanhã cedo. Disse que vai mostrar as provas finais contra Dora." Antônio respirou fundo, sentindo o peso do sertão nos ombros. "Então amanhã acaba, de um jeito ou de outro." Naquela noite a fazenda não dormiu.
Vaqueiros faziam ronda, cães latiam inquietos. Dora rezava em silêncio, enquanto Antônio caminhava de um lado a outro, como fera enjaulada. No coração dele, medo e coragem batiam juntos, mas acima de tudo havia amor. Um amor que já não cabia no peito. O sol ainda mal tinha se levantado quando a praça já estava cheia. Gente em cima de carroça, nos telhados, nas janelas. Era dia de julgamento popular. No centro, uma mesa improvisada. Atrás dela, Severo de terno claro, sorriso venenoso. Ao lado, o juiz nervoso e o padre Clemente, chamado como testemunha. Outra vez, quando Antônio chegou, trazendo Dora pelo braço, um silêncio pesado caiu sobre a multidão. O povo se afastou, abrindo caminho. Dora caminhava de cabeça erguida, mesmo com os olhos marejados. Antônio, firme, parecia muralha. Severo levantou-se, voz alta. Meu povo, hoje vamos acabar com essa farsa. Essa moça trouxe maldição para nossa terra, enganou a todos com seu rosto de santa, mas eu tenho provas de que ela é cúmplice dos meus inimigos. A multidão murmurou. Dora sentiu as pernas fraquejarem, mas Antônio a sustentou pelo braço. Severo ergueu uma sacola e jogou sobre a mesa. Cartas falsas, medalhas, chaves, papéis amarelados. Aqui estão, encontrados queimados na senzala da Jacarandá. Todos sabem que só ela podia esconder lá. O povo explodiu em cochichos. Alguns gritavam, culpada, outros, é mentira. O juiz tentava manter ordem, mas parecia engolido pelo tumulto. Dora chorou, sussurrando. Eu não fiz nada. Eu juro. Antônio a abraçou. Eu sei, Dora, e hoje eles vão ouvir. Antônio deu um passo à frente, a voz firme como trovão. Povo de Santa Cruz, vocês me conhecem desde menino. Sabem do meu suor, do meu trabalho, da minha palavra. Essa moça caiu no meu terreiro ferida, com provas costuradas na saia, provas que não eram dela. Eu tenho gravação de Severo no Moinho Velho, tramando. Tenho o sinete dele. E tenho o coração limpo para dizer, ela é inocente. A multidão murmurou, dividida. Severo riu, sarcástico. Palavra contra palavra, Antônio. Quem o povo vai acreditar? No coronel que sempre os protegeu ou no fazendeiro que se perdeu? Por amor de empregada? De repente, Zé Poti surgiu no meio da multidão com o celular antigo em mãos. Eu tenho a prova, gritou. Eu gravei o coronel no moinho, vendendo terra, prometendo dinheiro, ameaçando famílias. O juiz pediu. Silêncio. Zé Poti ligou o aparelho e a voz de Severo ecoou pela praça. Traz a medalha, traz a chave. Hoje a gente conclui. O povo estremeceu. Alguns olharam para Severo desconfiados. O coronel ficou vermelho, mas ainda tentou rir. Isso é invenção, uma armação de Antônio. Nesse instante, Bento avançou, trazendo outro homem, um dos jagunços de Severo, capturado na madrugada. O homem, acuado, confessou. Foi ele que mandou plantar as cartas na senzala. Ele mandou incendiar tudo. A praça explodiu em gritos. Agora o povo se voltava contra Severo. Mentiroso! Bandido! Coronel de cobra! O juiz levantou-se, a voz firme pela primeira vez. Diante das provas e confissões, declaro que Maria das Dores é inocente de todas as acusações. E declaro que Severo Brandão será investigado por fraude e incêndio criminoso. O povo vibrou. Severo, furioso, tentou reagir, mas foi contido pelos próprios homens, que agora tinham medo de serem linchados junto. O sorriso de víbora sumiu, substituído pelo olhar derrotado. Antônio abraçou Dora no meio da praça, diante de todos. Ela chorava de alívio. Ele, emocionado, ergueu a voz. Vejam bem, essa mulher que vocês chamaram de culpada é inocente. E mais, é a mulher que eu amo. Quem não aceitar, que se afaste da minha vida. Mas quem respeitar vai ver que o amor é mais forte que mentira. O povo, um a um, começou a se aproximar. Zulmira, a lavadeira, foi a primeira. Eu sabia, minha filha.
e a abraçou. Depois, o padre Clemente levantou o crucifixo. Onde há amor verdadeiro, há também a presença de Deus. E assim, aos poucos, a multidão que antes cuspia veneno começou a se render às lágrimas. Dora, de cabeça erguida, finalmente sentiu. Não era mais sombra, era luz. Dias depois, a fazenda Jacarandá voltou ao ritmo normal. Mas algo havia mudado. Dora já não era vista como empregada, mas como senhora da casa. Antônio a tratava com o respeito e o amor que só se dá a quem salva a alma da gente. No terreiro, olhando o pôr do sol, Antônio disse: "O sertão é duro, Dora, mas tu me mostrou que até na terra rachada pode nascer flor." Ela sorriu, os olhos brilhando. "E o Senhor me mostrou que até coração de couro pode voltar a bater." Ele a beijou, e o vento levou o eco desse beijo pelo sertão inteiro, como testemunha de que até na terra mais seca o amor pode florescer.